Qual o impacto da pandemia sobre a desigualdade de gêneros no Brasil? Quais as diferenças entre os efeitos da pandemia sobre homens e mulheres? O que poderíamos ter feito para ter resultados diferentes nesse aspecto e como enfrentar esses efeitos após a pandemia? A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, recebendo a professora Regina Madaloso, que é economista, pesquisadora do Núcleo Mulheres e Territórios do INSPER e colaboradora do Conselho Acadêmico do Livres. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje tenho a companhia de Débora Bizarria, nossa coordenadora de políticas públicas. Esse é o Livres Entrevista. Professora Regina, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Entrevista. E antes de entrar nos efeitos da pandemia em si, eu queria pedir para a gente dar um passo atrás para tentar entender qual que era o retrato da situação da desigualdade de gêneros no Brasil antes da pandemia. Então, quais seriam os principais indicadores para a gente pensar nessa situação da inserção da mulher no mercado de trabalho e na desigualdade de gêneros na sociedade? E qual era o status desses indicadores antes da pandemia? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, obrigada Débora, Mano. Esse é um assunto que me fascina, porque eu estudo há bastante tempo essa questão das mulheres, tanto no mercado de trabalho, como com o posicionamento delas na sociedade. O que a gente via antes do período de pandemia? A gente estava vendo um aumento cada vez mais relevante, mais significante da participação das mulheres no mercado de trabalho, e aqui é interessante a gente falar que não só no mercado de trabalho de mulheres em cargos de liderança, mulheres em trabalhos executivos, mas das mulheres em geral, assim, que sempre trabalharam, as mulheres que vêm da base da nossa pirâmide social, elas sempre trabalharam e continuavam trabalhando, mas tinha toda uma questão de investimento de educação, qualificação, para elas estarem mais inseridas de uma forma menos vulnerável no mercado de trabalho. E então a gente tinha algumas estatísticas de diferença salarial, apesar de as pessoas não acreditarem, mas as mulheres ganham menos do que os homens na média para fazerem exatamente o mesmo trabalho. Essa diferença varia muito, essa diferença pode ser pequena quando você fala em trabalhos de baixa qualificação e pode ser muito grande quando você fala de trabalhos de alta qualificação. E como é que a gente explica isso? Quando você tem um trabalho de baixa qualificação, você consegue verificar exatamente o que está sendo entregue por horas de trabalho, por número de peças, você tem um controle maior do que é entregue. Quando é um trabalho de alta qualificação, tudo isso fica muito mais sutil. Acho que agora nas Olimpíadas a gente vê algumas notas que os juízes dão para alguns esportes, a gente, não, mas como essa pessoa tem um ponto a mais, essa pessoa tem um ponto a menos? Pois o mercado de trabalho, de liderança, é assim também. Tem algumas coisas que são muito não faladas. E nesses cargos, principalmente de alta liderança, as mulheres têm uma diferença salarial no Brasil que pode chegar a até 40% do salário. Então é muito grande. Ah, mas todas as mulheres ganham 40% a menos do que os homens? Não. Não, obviamente que não. Existem mulheres que ganham mais do que os pares delas dentro das empresas, e isso é o que às vezes as pessoas dizem, não, mas na minha empresa eu sou a mulher que ganha mais, eu do meu nível, eu sou a pessoa que ganha mais, eu sou uma mulher. Sim, é uma exceção à regra. A regra é, infelizmente, que as mulheres ganham menos do que os homens, que elas levam mais tempo para serem promovidas e que elas enfrentam algumas barreiras no mercado de trabalho que, se elas fossem homens, elas não enfrentariam. Então, esse era um panorama do que a gente tinha. Do ponto de vista de sociedade, as mulheres ainda são muito a pessoa responsável pela atividade de cuidado dentro de casa. O que essa Professora, atividade... e só um parêntese, porque nas redes sociais, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, surgem comentários que dizem: ah, não, mas tem outros fatores que explicam essa diferença. Então, eu queria só aproveitar que a gente passou por aí para pedir esse esclarecimento. E essa desigualdade é mesmo desconsiderando outros fatores, como questões de escolaridade, níveis de experiência.
Excelente você fazer essa pergunta, mano, porque fica tudo muito confuso, né? As pessoas dizem, não, mas você está comparando uma mulher que fez pedagogia com um homem que fez engenharia. Não, na hora que a gente fala que a diferença é de 40%, eu estou comparando duas pessoas com a mesma formação dentro do mesmo trabalho. Eu estou comparando dois diretores dentro da mesma empresa. E se você tiver acesso à RAIS, que é do Ministério do Trabalho, no caso, vários acadêmicos têm acesso à RAIS com o nome das pessoas e onde elas trabalham, você consegue verificar que realmente existem diferenças. O que é importante, e que eu acho que é isso que às vezes as pessoas ficam incomodadas quando a gente fala do assunto, essa diferença, ela não é proposital. Nenhuma empresa que eu conheço contrata uma mulher e diz, é porque a mulher eu vou pagar menos. Não, é uma diferença que vem estruturalmente para isso. Tem a ver com quanto a mulher negocia o salário dela, tem a ver com qual era o salário anterior que ela tinha e para onde ela está indo, tem a ver com quantas mudanças ela fez de carreira durante o período, tem relação com qual foi a passagem dela dentro da empresa, quais cargos ela passou. Quando a gente fala de multinacional, ela teve a possibilidade de ir para o exterior, foi oferecida a ela a possibilidade de ela ir para o exterior e trabalhar lá fora e depois voltar. Então, tudo isso, é claro que gera diferença, mas não é só uma diferença de qualificação, é uma diferença de oportunidade também. E tudo isso se mistura quando a gente fala de diferença de salário. Eu queria aproveitar e puxar esse gancho, se você enxerga numa parte, né, da composição dessas diferenças, a visão, vamos dizer assim, mais tradicional de que a liderança ela tem que ter características que a gente considera mais masculinas, vou colocar aqui entre aspas, porque obviamente homens e mulheres podem ter quaisquer características, mas assim, de ser mais incisivo, de ser menos, né, o que eles chamam agreeable, né, em inglês. Isso, não é nem emocional, é de ser menos gregário. Isso, ser menos consensual e tudo. E que, assim, não necessariamente significa que é melhor, né? Eu lembro que tem um documento da McKinsey, eles fazem um relatório falando que muitas empresas têm oferido ganhos com estilos de liderança que são considerados mais femininos, né? Que são mais cooperativos. Então, eu queria saber, assim, se você tem achado esse tipo de fator, né, comportamental que acaba diferindo na média entre homens e mulheres por questões culturais, históricas, biológicas, enfim, não importa muito de onde é que elas vêm, mas principalmente como elas refletem não só na empresa, mas também na percepção dos líderes, que a maioria até hoje são homens. Então, você imagina, né, de propósito, mas um líder homem vai ter mais conexão, talvez, com um funcionário que pareça com ele, que, coincidentemente, é homem também. Eu acho que é justamente essa combinação de fatores, tá, Débora? Tem uma apresentação que foi feita e saiu há pouco tempo uma entrevista com uma economista chamada Renée Adams. A Renée é uma pesquisadora que trabalha com essa questão de gênero e ela olhou características de homens e mulheres em carreiras que são menos femininas. Então, dentro de finanças, dentro do mundo acadêmico. E o que ela encontrou de resposta? Que tanto os homens quanto as mulheres que trabalham nessas carreiras, eles são muito diferentes em características pessoais da característica média da população. Então, os homens, eles são mais voltados para resultados, eles são menos, talvez, empáticos do que a média, eles são empáticos, quando eu falo, não é uma desqualificação, é mais voltado para resultado e menos voltado para as pessoas, eles são pessoas muito assertivas, e as mulheres também. Então, fica esse questionamento se são as características das mulheres que fazem com que elas sejam menos remuneradas em cargos de liderança. Me parece que não. Me parece que a gente já tem um viés de mulheres que vão para essas carreiras, e eu não estou qualificando isso nem como bom nem como ruim, é só o que a gente está vendo de resultado, que não são mulheres tão diferentes dos homens. E talvez esse também seja um problema. Porque quando a gente olha para uma mulher que é mais assertiva,
ela soa meio esquisito daquilo que a gente esperava de uma mulher. Então, eu tenho uma imagem de uma mulher que socialmente foi feita na minha cabeça, e quando eu olho para aquela líder e ela não é assim, eu digo, nossa, que mulher agressiva. Tem um caso de Harvard que é muito interessante, que eles dão o mesmo caso sobre uma empreendedora para os alunos, só que metade dos alunos recebe o caso com o nome de mulher e a outra metade recebe com o nome de homem. As frases são exatamente iguais, a pessoa está lendo o caso. E aí, antes de aplicar o caso, eles perguntaram para os alunos se eles gostariam de trabalhar com essa pessoa. E aí, o mais engraçado é, aquelas pessoas que receberam um caso com o nome do empreendedor, que era um homem, queriam trabalhar com esse cara. Porque esse cara parecia super dinâmico, um cara assim, agressivo na forma de trabalhar, bom de trabalho. E quem tinha recebido com o nome de mulher disse, não quero trabalhar com essa mulher. Ela parece ser difícil, ela é muito agressiva. Mas as frases eram iguais. Então, acho que mesmo quando você tem as mesmas características do que um homem, você é avaliada de um jeito diferente, porque existem alguns vieses de avaliação que a gente faz a respeito de mulheres e homens que acabam pesando nessa decisão. E aí, quando você traz que quando eu tenho um colaborador mais parecido comigo, eu tendo a valorizar, todos nós somos assim. Todos nós achamos que pessoas parecidas com a gente parecem ser legais. Eu brinco que eu sou gremista. Uma pessoa que quer se dar bem comigo me diz que é do Grêmio. Cara, amo, gosto de cara, assim, é fácil eu gostar da pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma identificação. E nós somos assim. O que é importante? O que seria importante? A gente se dá conta que isso é só o primeiro passo. Sim, tem uma identificação. Mas e o resto? Será que todo o resto? E tem toda uma questão que as pessoas costumam falar sobre gestão da necessidade de perfis diferentes para trabalhar. Isso é lindo, lindo na teoria. Difícil é na prática. Porque na prática, as pessoas que são diferentes de mim, elas vão fazer mais pergunta, elas vão questionar as minhas decisões, elas vão demorar para entender, elas vão trabalhar de um jeito diferente. Tudo isso é bom para a empresa, mas não necessariamente é bom para quem está trabalhando lá dentro. Então é desconfortável muitas vezes para o líder dar esse passo de criar um ambiente que seja diverso, no caso, para resumir. Exatamente. É desconfortável, é necessário, mas não dá para a gente imaginar que porque uma coisa é necessária, ela é agradável. Não necessariamente. Pode ser extremamente desagradável, mas é um passo que é importante que a gente tome. E aí, não falando só da questão de mulheres, mas a gente tem no Brasil uma baixa diversidade com relação à raça nas nossas empresas. Nós temos mais de 50%, em torno de 60% das pessoas no Brasil são negras. E qual o percentual de liderança negra? E dentro de conselho? E presidente de empresa? É baixíssimo. Então, algumas pessoas dizem, mas é a questão do nível educacional. Parece que as empresas que estão focando em recrutamento só de pessoas negras estão encontrando pessoas altamente qualificadas, que não apareciam antes. Então, tem alguma coisa que a gente não enxerga. Tem algumas coisas que acontecem no mercado de trabalho e na vida em geral que não aparecem e que significam discriminação, com certeza. Muito bom. Mas a senhora, tentando fechar o parêntese das nossas perguntas, a gente estava falando da situação pré-pandemia no Brasil. E a senhora vinha dizendo que, no geral, a gente via um quadro de maior inserção das mulheres, especialmente nos cargos de maior qualificação. Isso, e aí eu ia trazer para outro fator, que é um fator mais cultural, do como a gente ainda depende muito das mulheres para o trabalho de cuidado. E esse trabalho é um trabalho altamente relevante. O cuidado envolve cuidado com criança, envolve cuidado com pessoas doentes e envolve também a questão de afazeres domésticos. Alguém precisa fazer. Antes da pandemia, isso estava bem resolvido, de certa forma, para a classe média e alta. Por quê? Porque o trabalho de cuidado era relegado para uma terceira pessoa. Ou eu colocava meu filho, minha filha numa escola em tempo integral, ou eu contratava uma babá, note,
é o feminino, uma babá, ou eu contratava uma diarista, uma empregada doméstica. Então, eu tinha disponibilidade de oferecer minha mão de obra, porque uma outra mulher, de uma classe social mais baixa, cobria esse serviço de cuidado, enquanto eu não conseguia fazer. Não quer dizer que as mulheres não tinham esse trabalho e não exerciam esse trabalho. Elas exerciam, mas era compartilhado com outras mulheres e muito menos compartilhado com os seus parceiros homens. E aí chega a pandemia. E quando chega a pandemia, tudo isso é colocado em xeque. E aí eu não sei se eu posso seguir adiante, Mano, se tem alguma outra pergunta antes de a gente ver o que foi que aconteceu. Pode seguir, professor. O que é que acontece com a pandemia? Pois é, a pandemia veio, obviamente, ela foi uma surpresa, né? Eu confesso que até hoje eu não consigo entender. Tem gente que suspeita que nós somos brinquedos de alguém, tipo videogame, parece, né? Uma coisa muito esquisita que aconteceu de uma hora para outra, a gente está dentro de casa. Mas aí chega a pandemia, as pessoas têm que ficar em casa, não é saudável você trazer empregados domésticos para dentro de casa por um tempo, as crianças não vão para a escola, está todo mundo trabalhando dentro de casa, e aí você tem uma divisão muito grande do que acontece com as mulheres. Quando a gente fala de mulheres de classe média e alta, o que elas sentem? Elas vão para dentro de casa e elas já não têm mais essa ajuda de terceiras que vinham ajudar, que vinham limpar a casa, fazer comida, cuidar de criança. Acabou. Sobrou, tem ali um trabalho para ser feito, uma má discussão de como isso pode ser compartilhado, e aqui um parênteses, porque provavelmente muitas pessoas que vão escutar o que eu estou falando vão dizer, mas os homens participam muito mais do cuidado dos filhos, da casa, hoje em dia é verdade, mas o muito mais ainda é metade do número de horas das mulheres. Então, é um muito mais que ainda tem uma diferença muito grande. E a hora que o trabalho vem e pega pesado, essas mulheres dizem, como é que eu vou continuar fazendo meu trabalho e fazer tudo que sobrou aqui dentro e acompanhar a criança em escola e limpar a casa e alguém é responsável pela comida. Então, dá uma bagunça na forma como as mulheres conseguem trabalhar. A gente teve um movimento de muitas mulheres saindo do mercado de trabalho. Não vou parar por um tempo, quando acabar a pandemia. A gente achava que ia acabar em 2020, né? Nós já estamos em 21, não sei se vai acabar em 22, mas eu vou parar por um tempo e depois eu volto. E para as mulheres de classe mais baixa, isso significou perda de renda completa. Por quê? Porque a gente tem uma separação, uma segregação ocupacional de trabalho entre homens e mulheres, e as mulheres elas estão muito inseridas em locais de trabalho que lidam muito com outras pessoas. É vendedora de shopping, é manicure, é cabeleireira, é diarista, são atividades que você precisa muito do contato pessoal. E na pandemia você restringe isso e elas perdem a renda. E aí você vê uma necessidade de auxílio, que o auxílio governamental foi extremamente importante, principalmente nesses casos, porque várias delas estavam no estado de vulnerabilidade muito grande. Muitas delas não têm carteira assinada, então elas perderam o emprego imediatamente sem nenhum tipo de rescisão. Em uma pesquisa que a gente conduziu no final de 2020, dentro de 3 favelas, nós entrevistamos mulheres na Maré, no Rio de Janeiro, Jardim Colombo e Heliópolis aqui em São Paulo. Os relatos que a gente escutou foi de que os homens da casa, marido, filhos, irmãos, eles primeiro foram colocados em casa com redução de tempo de trabalho e de salário, e as mulheres perderam o emprego imediatamente. Então, a renda delas caiu muito mais rápido do que a renda deles, porque eles mantiveram esse emprego durante um tempo. E na retomada, mesmo final de 2020, quando já se esperava, parecia que a pandemia estava diminuindo e as pessoas estavam começando a trabalhar de novo, era a época que a gente entrevistou, foi de outubro a dezembro, elas mostravam alguma retomada, mas muito mais lenta do que os parceiros, irmãos. Então, a pandemia pegou elas mais forte e parece, lá ia levar mais tempo, e agora a gente sabe, vai levar muito mais tempo para que elas consigam se recolocar, e a gente nem sabe se os empregos que elas tinham serão empregos que ainda vão existir. Quando você pensa em empregada doméstica e diarista, muitas pessoas encontraram alternativas que talvez quando a pandemia acabar, elas não vão ter o mesmo número de horas de contratação de pessoas. O que essas pessoas vão fazer?
Como é que a gente vai treinar essas mulheres para outras atividades que vão ser necessárias para elas continuarem ganhando dinheiro, sustentando a família delas? Muitas delas, elas são a única renda da família. Como é que a gente mantém isso? Então, acho que a pandemia afetou as mulheres de formas muito diferentes, algumas com peso de muito trabalho, outras com peso de não ter renda e não ter trabalho, e cada uma delas foi se virando do jeito que era possível. Uma pergunta que me veio imediatamente com essa fala sobre a diferença do efeito imediato, né? As mulheres perderam imediatamente a renda, enquanto os homens tiveram aquela redução de jornada. Eu devo entender com isso, então, que há mais informalidade no mercado de trabalho brasileiro entre mulheres do que entre homens? Eu acho que a gente pode entender que tem mais vulnerabilidade no mercado de trabalho. Eu não tenho número agora para te dar de cabeça se as mulheres são mais informais do que os homens. O que a gente sabe é que as mulheres têm uma taxa de desemprego mais elevada e com postos mais vulneráveis, mais fáceis de serem demitidos do que homens. Então, o próprio trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho essencialmente de mulheres. Então, enquanto um homem com certo nível educacional é o porteiro do prédio, então ele é contratado por um condomínio, ele tem uma firma, ele tem plano de saúde, ele tem alguns benefícios, a mulher é contratada como empregada doméstica. Vamos dizer que ela tem registro, mas ela tem um registro, ela não tem plano de saúde, ela tem, na hora da rescisão, algumas diferenças, ela tem alguns benefícios que ela não recebe. Vale alimentação, por exemplo. Então, a vulnerabilidade do trabalho das mulheres é maior, na média, do que a vulnerabilidade do trabalho dos homens. Bom, e aí a outra pergunta que me vem é, do ponto de vista de política pública, tinha algo que a gente poderia fazer para diminuir esse impacto e não foi feito? Acho muito difícil que pudesse ter sido feito algo pensando na pandemia em si. Tá? O que eu vejo, e foi a resposta que a gente teve nessa pesquisa que a gente conduziu, afinal foram 150 entrevistas, então é muita gente falando, é que a questão do auxílio emergencial, ela foi essencial. Eu entendo, foi um gasto muito grande do governo, mas era uma necessidade básica, as pessoas gastaram isso para comprar comida e remédio. Foi para isso que serviu o auxílio emergencial. Então, o que poderia ter sido feito, ao meu ver, é algo mais ágil, que demorou um pouco. A rapidez na atitude para a gente socorrer essas famílias de forma mais rápida era inevitável que a gente tivesse que fazer. Então, se tem alguma coisa que eu vejo que poderia ter sido feito, nesse sentido, era essa rapidez. Tem outras atitudes que poderiam ter sido feitas que ajudariam essas famílias também, principalmente as famílias de baixa renda, que é a questão de escola. Então, quando você pensa que essas mulheres estão em casa com os filhos, e esses filhos estão sem escola, e você diz, não, mas tem aula online, manda material. Que aula online? Uma família com 3 crianças, não vamos exagerar, só 3, e um aparelho celular. Não tem um computador. Você escolhe, você sorteia qual dos filhos vai assistir a aula aquele dia? Não, né? Ninguém assiste a aula. E o material? O que adianta um material escrito para uma família que a mãe ou o pai não conseguem ajudar essa criança a estudar? Então, uma ação mais rápida de você disponibilizar formas como essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes poderiam continuar estudando. A gente tem uma perda educacional no Brasil imensa desse afastamento. E várias vezes me perguntaram, então você acha que as escolas não poderiam ter fechado? Como é que eu vou dizer que as escolas não poderiam ter fechado? Os professores não tinham vacina, os alunos não tinham vacina, os pais não iam botar as crianças na escola. O que a gente precisava era alguma atitude centralizada, organizada, para que essas crianças continuassem estudando. Isso daria até alívio para os pais e para as mães, para eles procurarem outras formas de renda. A gente sabe que nas famílias de baixa renda, as mulheres começaram a cozinhar para fora, costurar máscara, assim, foi uma atividade imensa. Elas aprenderam, a gente tem uma iniciativa aqui em Jardim Colombo, do Fazendinhando, que as mulheres aprenderam a atividade de azulejista, sabe? Colocar azulejo em obra. Elas aprenderam a fazer isso, você teve treinamento, você teve dentro da ocupação da 9 de julho, dentro de Heliópolis, treinamento de cozinha e de costura. Então, ela não sabia como fazer, mas aí foi ensinado para que ela pudesse participar, que ela pudesse trazer alguma renda. Só que para isso você precisa que os filhos tenham alguma atividade. Se você tem criança
pequena em casa, você precisa que ela tenha alguma atividade. E qual é a atividade? É escola. E a gente não tinha, então você vê inúmeros relatos de pessoas que não tinham como acompanhar a escola online quando ela existia, que não tinha material, que não tinha ajuda, e não foi por falta de ajuda dos professores. Eu acho que é super interessante falar sobre isso, que para mim foi uma surpresa. Quando a gente lê os relatos das famílias sobre o que os professores fizeram, os professores em especial das escolas públicas, para ajudar essas crianças, em Heliópolis você tinha professores que iam até a casa das crianças entregar dever. Tem um relato muito bonito, eu não sei quem é a professora, eu só escutei o relato do pessoal de Heliópolis, de uma professora que foi entregar o dever na porta da casa de uma criança, e o menino, que era estudante de 7, 8 anos, abriu a porta e foi pegar o dever com a professora e falou, eu vou pegar, mas eu não vou fazer isso, porque isso aqui não me ajuda em nada. E a professora falou, mas o que te ajudaria? O que me ajudaria seria fazer arroz, porque minha mãe saiu de casa e disse para eu fazer arroz, eu não sei fazer arroz. E a professora entrou dentro de casa e ensinou o menino a fazer arroz. Então, assim, você pensa, o que vai ajudar ele a saber fazer arroz no futuro? Não sei. Eu só sei que eu vejo com esse tipo de atitude uma busca dos professores para tentar fazer alguma coisa por essas crianças que não necessariamente eu vejo como central em todos os governos. A gente precisa dar internet para eles, a gente precisa dar condição para que eles tenham um estudo. Ok, agora a gente está voltando para o presencial, mas esse gap de 1 ano e meio que eles ficaram sem estudar, você já tinha crianças com mais dificuldade, você vai perpetuar isso? Porque os alunos de classe média e alta, eles não pararam de estudar. Eles tiveram aula o tempo inteiro. Eles tinham um computador em casa, eles tinham um pai e uma mãe que ajudavam a recuperar a matéria, eles tinham professores que mandavam atividade, eles tinham aula extra. Então, você aumenta essa desigualdade de um jeito tão triste, é tão bruto o aumento dessa desigualdade e com atitudes que a gente tinha dinheiro para fazer, inclusive. E aí é que fica o questionamento, por que a gente não fez, né? Por que a gente não tomou essa atitude antes? O que mais é chocante para mim é isso, porque quando a gente pensa no custo do sistema educacional público, no custo, enfim, das medidas emergenciais, o Congresso aprovou orçamento extra, enfim, não faltou dinheiro, né? Faltou política pública. Faltou essa visão de que as pessoas elas querem estudar. Os estudantes, eles é claro que eles são crianças e adolescentes. Eu tenho uma filha de 16 anos, se pergunta para ela se ela quer assistir YouTube ou ter aula, ela é uma pessoa normal, ela vai querer YouTube, né? Eu também. Obviamente, qualquer pessoa. Mas você não dá nem condições da pessoa poder escolher. Você não dá nem condições desse pai, dessa mãe, de poderem fazer esse filho estudar. E sabendo que a gente tinha orçamento para isso, e sabendo que a gente tinha como ter feito, é crueldade. Para mim é crueldade o que a gente fez com essas pessoas. É triste mesmo. Débora, quer fazer alguma pergunta? Eu ia fazer uma outra pergunta, que assim, a gente sabe que este governo específico, teve uma grande dificuldade, para colocar no termo educado, de fazer essa liderança, né, da gestão da pandemia como um todo, não só da política educacional. Mas o que eu fiquei chocada, e eu queria entender se você vê dessa forma também, é que as universidades também não lideraram essa proposta educacional. Né? Porque é uma coisa a esperar. Imagina que as universidades têm todo o conhecimento pedagógico e tem uma estrutura melhor, tem mais recurso para organizar não só a própria gestão da educação, mas também auxiliar, por exemplo, a escola pública ou a gestão dos municípios, de como liderar, né, esse sistema de aula remoto, né, de forma de educação à distância. E a minha faculdade, né, a UFPE, levou meses para pensar numa forma de dar aula online na própria faculdade. Isso foi uma coisa que me deixou muito triste, de que nem o governo, nem outros setores da sociedade que estão ligados à educação tiveram iniciativas para encontrar formas mais criativas da educação e de talvez apoiar as mulheres ou outras formas de política. Eu queria saber como você vê essa questão. Eu tenho uma relação muito próxima com algumas faculdades privadas e que reagiram muito rápido
Era a melhor forma possível? Não sei. Era a forma que foi o que deu para ser feito naquele exato momento e as pessoas continuarem estudando. Eu vi muito um debate em universidades públicas sobre se não criaria uma desigualdade maior entre alunos que teriam acesso e alunos que não teriam acesso. Eu acho que essa discussão ela levou tempo demais e a gente poderia ter feito alguma coisa, tá? Me parece que várias coisas no Brasil a gente leva tempo demais para discutir o assunto e chegar numa solução que seja efetiva e que ajude todo mundo. Então, nesse sentido, eu concordo, Débora, levou tempo demais para que a gente encontrasse uma solução que fosse viável e que agora está funcionando. As escolas públicas que eu conheço aqui em São Paulo estão funcionando online e está dando razoavelmente certo. Obviamente que não é o melhor jeito, nenhum de nós imaginava que ia ter tanto ensino online, o ensino não é igual, a forma que os professores foram treinados, eu como professor, eu vou falar para vocês que é um desafio imenso ter que dar aula. O último semestre eu dei aula para 2 turmas de 80 e poucos alunos, com média de 18 a 19 anos de idade, é muito difícil, é um trabalho assim, que você não acredita. Eu brincava de vez em quando, eu dizia, alguém, por favor, escreve no chat, sei lá, manda um coração, uma flor, só para eu saber que tem alguém me escutando, porque eu falo e eu não escuto. Então é muito complicado, mas a gente encontrou um jeito, de certa forma, depois de um tempo a gente encontrou um jeito de fazer isso funcionar. Só me parece que é devagar, realmente poderia ter sido feito mais rápido. Professora, agora pensando na situação como... Calma, eu já ia entrar nas políticas públicas pós, mas eu queria uma outra coisa antes de entrar nesse mérito, que é dos efeitos trazidos pela pandemia. É possível separar efeitos que tendem a ser puramente contextuais e, portanto, com o fim da pandemia, eles devem deixar de existir e as coisas retomam a trajetória normal. E efeitos que podem acabar se tornando estruturais, ou seja, que a pandemia vai passar, mas aqueles efeitos vão continuar ecoando? Eu acho que a maior parte deles vão ser efeitos de longo prazo, mesmo aqueles que não deveriam ser. Por exemplo, vamos focar na questão de educação. Supostamente, acaba a pandemia, as pessoas vão poder ir presencial e você retoma a educação do jeito que era. Não vai mais ser do jeito que era. Não tem mais como ser do jeito que era. Tem vários gaps que a gente vai levar alguns anos para conseguir sanar. Então, mano, o que me preocupa é que coisas que deveriam ser transitórias talvez se tornem um pouco menos transitórias do que elas poderiam. E outras que já não seriam, a questão do emprego, o desaparecimento de alguns tipos de trabalho, a forma remota de trabalho para vários... Isso provavelmente vai se estender, e a gente não sabe muito bem qual é o efeito. Qual é o efeito de home office 3 vezes por semana? O que será que vai significar na vida das pessoas? O que vai significar para quem trabalha com transporte? O que vai significar para quem trabalha com limpeza? O que vai significar para as pessoas que trabalham em shopping? Será que eu vou diminuir o número de pessoas que trabalham como vendedores? Será que eu vou aumentar? A gente não tem ainda muita certeza do que vai acontecer. Então, a minha impressão é que a gente está ainda descobrindo o que é transitório e o que não é transitório. E, infelizmente, algumas coisas que poderiam ser bem rápidas de serem recuperadas, educação no caso, não vai ser. A gente já sabe que não vai ser. Emprego das mulheres também não. E tem toda uma questão que a gente não abordou ainda, mas que eu acho que no caso de mulheres é extremamente importante, é a questão da violência doméstica. Então, a pandemia revelou uma situação muito grave de violência doméstica, um aumento da violência, mas para mim é um aumento de a gente perceber que a violência está acontecendo e uma falta de alternativa para as mulheres. Então, nessa pesquisa que a gente conduziu,
A gente tinha uma parte da entrevista que era só sobre violência doméstica. E aqui, um parênteses, nós entrevistamos nas favelas, mas não quer dizer que a violência doméstica aconteça só nas favelas, tá? Elas acontecem bastante fora da favela, elas acontecem do lado da gente, mas aqui as nossas entrevistadas pertenciam às favelas. E uma coisa que me deixou muito surpresa é que as mulheres, essas moradoras de favelas, elas sabem exatamente como classificar violência doméstica. Elas sabem quais seriam os recursos que elas têm para buscar ajuda, só que não funciona. Simples assim, não funciona. Então, você tem relatos de mulheres que vão até a delegacia de polícia e escutam da pessoa que atendeu, delegado ou não, nossa, mas por esse arranhão você vai denunciar o pai dos teus filhos? Nossa, mas se for para botar Maria da Penha, tem que apanhar um pouco mais. Você não acredita nos relatos que você escuta. Ou mulheres que vão até a delegacia e o delegado diz, eu não tenho o que fazer, é melhor você voltar para dentro da favela e procurar o poder de lá, que eles resolvem para você. Débora, é chocante, né? É chocante. Você diz então, assim, então não é uma falta de informação, que a gente às vezes fica na dúvida na política pública, se é uma questão de falta de informação, né, das mulheres sobre que não só que aquilo não deveria estar acontecendo com elas, mas de como acessar a justiça e tudo, mas é uma falta de resposta do poder público, né, um problema do Estado. É um problema de Estado, Débora. Eu achava, na minha inocência, beirando a ignorância, que era falta de informação, que elas não sabiam como se defender, que elas não sabiam que elas estavam sofrendo violência. Elas sabem o que elas precisam fazer, elas sabem a quem recorrer, só que quem deve acolher não está conseguindo acolher. Eu me recuso a acreditar que um delegado de polícia não saiba que qualquer tipo de violência é violência suficiente para classificar, que não tem um arranhão, um soco que seja fraco demais, e se ela foi até a delegacia, me parece que tem alguma coisa ali que precisa ser investigada. Mas talvez essas pessoas não saibam nem como fazer, ou não tenham formas de agir. Me parece que essa política pública de questão de violência, principalmente violência contra as mulheres e crianças, ela tem que ser repensada de uma forma prática. Vamos escutar essas mulheres, vamos até as delegacias escutar essas pessoas para ver o que está acontecendo do ponto de vista de papel, e não é só violência, né? Qualquer lei aqui no Brasil, a gente tem leis lindas. O problema é como é que a gente faz elas funcionarem. Talvez precisasse desse passo adicional de entender a parte prática que está faltando para que efetivamente ela funcione. Então, para mim também, Débora, de verdade eu fico feliz que você também tivesse a mesma impressão que eu. Eu pensei, nossa, mas como assim ela sabe? Elas sabem os nomes. Sabe, o nome legal para tudo. Só que simplesmente não funciona. Então, uma delas relatou que ela já sofreu violência, que a polícia só acreditou nela quando ela chegou com uma facada na delegacia. Então, você tem casos muito, muito graves, tá? E, de novo, não são casos que ocorrem somente com pessoas da favela. Ocorrem com mulheres de qualquer classe social e com crianças, como a gente viu alguns exemplos durante o período da pandemia. Simplesmente acontece, e agora eu acho que a gente precisava encontrar um jeito de realmente servir de rede, ter suporte, ter uma forma de afastamento, algo que signifique o fim da violência, por favor, para crianças e para as mulheres também. É muito grave. E geralmente tem uma escalada de violência, né, nesses casos de violência doméstica. Então, o que na cabeça do delegado é só, entre aspas, um arranhão hoje é a facada de amanhã, né? Então, é absurdo sob qualquer aspecto. E a violência psicológica também. Então, a violência psicológica que você vai sofrendo e que você vai, de alguma forma, se acostumando e tentando lidar, ela vai entrando num ritmo de crescimento que daqui a pouco, não que seja menos grave, a violência psicológica pode ser tão grave quanto a violência física, mas ela vai agregando novas formas de violência. E aí as mulheres muitas vezes vão desacreditando no poder delas de conseguir sair
disso. Elas não veem alternativa, eu dependo dessa pessoa, eu não tenho renda, eu não sei para onde eu vou, eu estou no meio da pandemia, nós estamos trancados dentro de casa, até onde que eu aguento? Então, é uma série de problemas que a gente vê e que é muito, muito focalizado. Eu vejo as pessoas dizerem, mas quem morre de violência no Brasil são os homens. Sim, é verdade, os homens morrem mais, tiro, é verdade. Mas a violência doméstica, ela é muito incidente em mulheres e crianças. Professora, e agora tentando pensar nas respostas pós-pandemia, o senhor já adiantou que tem algumas políticas públicas que a gente precisa ter mais informação antes de ter ações concretas para corrigi-las. Mas tem algum tipo de política pública que a gente já devia, nesse âmbito da desigualdade de gênero, que a gente já devia estar arquitetando para implementar assim que a pandemia acabar? Olha, para mim, o número 1 é a questão de qualificação dessas mulheres para o mercado de trabalho. E eu estou focando em mulheres porque é o que eu estudo, mas é uma qualificação de trabalho diferente. Antes da pandemia, a gente falava, quarta revolução industrial, letramento digital. O que a gente fez durante o período de pandemia para essas pessoas? Nada. E como é que elas vão sair? Por acaso a quarta revolução industrial não vai acontecer depois da pandemia? Ela acelerou durante o período de pandemia. E a gente não usou esse espaço para treinar as pessoas para elas terem as habilidades que vão ser necessárias. Então, você imagina, o mercado de trabalho já não era favorável para as pessoas que não tinham letramento digital. Ele se tornou mais desfavorável ainda. E a gente não está agindo. Então, para mim, essa questão do treinamento e capacitação, ela é muito importante. E quando a gente fala de mulheres, as mulheres, na média, elas estão mais distantes do que os homens desse letramento digital. Como é que a gente traz elas mais para perto? Como é que a gente capacita elas? Então, eu citei o exemplo de treinar as mulheres como costureiras, ou treinar as mulheres para fazer comida, ou treinar como azulegistas. São algumas alternativas, mas nós temos várias outras alternativas que a gente não usou. Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente tem a questão do sistema educacional e como é que a gente vai fazer esses jovens, essas crianças chegarem capacitadas. É um exército de pessoas que foi atrapalhada, que ficou para trás. Como é que a gente vai recuperar isso? Não vai ser no curto prazo, não vai ser rápido, mas o que a gente está pensando para fazer? E aí, Débora, eu acho que eu trago o que nós, acadêmicos, estamos pensando para efetivamente funcionar. Não é teoricamente, a gente tem na prática um super problema, porque esses meninos e essas meninas, eles são mão de obra daqui a pouco. E eles vão chegar como? E eu não vejo o que a gente está fazendo. Então, para mim, essas coisas que estão muito ligadas à capacitação, à melhoria de capital humano, é que a gente precisa prestar muita atenção se a gente quer ver resultado. Sempre tendo esse olhar do que a população precisa e de como a gente faz uma política pública mais perto das pessoas, que elas consigam mostrar o que elas precisam. A gente falou de violência doméstica e acho que serve como exemplo. Nós somos bons em formular soluções, mas as soluções que a gente formula são soluções para aquilo que a gente acredita. Então, eu formulo uma solução para alguém que é parecido comigo. A média da população é bem diferente da Regina. Como é que eu formulo uma política pública que seja adequada para essa população? Parece óbvio, né? Assim, eu falo e digo, mas como ninguém nunca pensou nisso antes? É claro que é óbvio. O problema é que é mais fácil eu pensar numa solução teórica, no mundo ideal. No mundo ideal, nossa, seria fantástico, mas o mundo da realidade exige que a gente esteja mais perto da população, da base da pirâmide da população, que vai ser quem vai sofrer muito mais os efeitos da pandemia do que a gente. E uma outra coisa que me vem à cabeça é que, às vezes, no debate público, quando a gente fala de desigualdade de gênero, parece que o debate se reduz a se tem cota em conselho de administração ou não tem cota, e acaba sendo um debate muito elitista, né? Porque quem está no conselho de administração já é a mulher do topo da pirâmide, né? Então...
Mano, você tem toda a razão. Eu acho que a gente não pode desmerecer qualquer um dos debates. É importante o debate de cota, é importante a participação das mulheres na liderança, mas calma aí. Qual é o percentual de mulheres que trabalham no mundo executivo e qual é o percentual de mulheres que trabalham como empregada doméstica, como manicure, como vendedora de loja? O que a gente está fazendo por elas? Então, tudo isso é importante. E eu vejo como é como se as mulheres de classe média e alta, com mais estudo, a gente tem mais recursos de lutar pelas coisas que a gente quer. Então, eu trabalho numa empresa, eu consigo ver qual é o programa que a gente tem de equidade de gênero, eu consigo entrar no debate do assunto, mas outras mulheres, elas talvez não tenham nem tempo de pensar o que está faltando. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz em 2012 com uma pesquisadora americana e a gente entrevistou famílias que tinham crianças com menos de 5 anos de idade em casa. Então, nós fizemos grupos focais, antes de fazer a pesquisa quantitativa, grupos focais com mulheres casadas, mulheres que não eram casadas, que não tinham companheiro, e homens que tinham filho em casa. E aí a gente perguntava uma série de questões sobre o que eles achavam que era difícil, quais eram as dificuldades do setor público, e os homens reclamavam do transporte público, que era muito lento, que era atrasado, que era sujo, que era lotado, dos hospitais, eles tinham uma série de reclamações. E as mulheres, elas diziam, não, transporte não funciona, hospital, funciona. Elas tinham tantas outras preocupações na cabeça delas, que aquilo já não era nenhum problema, assim, eu tenho que esperar 3 meses, 4 meses para marcar uma consulta, mas eu consigo depois de 4 meses. E aí é muito complicado, porque aí você diz, nossa, mas elas são conformadas? Não é conformado, o problema dela é tão grande, ela não consegue emprego, ela não consegue vaga na escola para o filho, ela tem que entrar na justiça para conseguir uma vaga na creche, que essa é uma preocupação primeira para ela, se ela vai entrar no ônibus lotado ou não vai entrar no ônibus lotado, só vem depois que ela conseguir a creche para o filho dela. Então, a preocupação se torna de outra dimensão, e isso para mim, quando eu escutei aquelas entrevistas, assim, você abre a visão de mundo para algo que academicamente eu não conseguia enxergar. Os números que eu analisava, PNAD, censo, eles não tinham essa dimensão de realidade de quando você chega até a população e a população te conta o que está faltando. Vou fechar com esse seu último comentário. Eu queria saber, então, em termos de formulação de políticas públicas, a grande recomendação, além de olhar os dados, evidentemente, os números, esses censos, é passar a ouvir a população, passar a fazer uma pesquisa mais próxima do que as pessoas estão precisando de ouvir de verdade para a gente conseguir fazer políticas públicas que funcionem. Esse seria esse o grande resumo. A grande dica para a saída da pandemia? Para mim, sim. Durante o período de pandemia, eu fiquei muito próxima de lideranças de favelas, de ocupações. Dentro do INSPER, a gente tem o Núcleo de Mulheres e Territórios, que é uma parceria do INSPER com a Arquifuturo, financiado pelo Itaú, e lá você tem essas lideranças, e são mulheres, tá? As lideranças nas favelas, muitas vezes, são mulheres. As lideranças nas ocupações, o direito à moradia, são mulheres. E quando você escuta essas pessoas, quando você escuta, e elas te contam da vida real, elas te contam de o que está acontecendo, de qual o problema, a gente imagina um problema, elas dizem, não, isso é problema, realmente. Violência doméstica é um problema, mas o problema é um pouco diferente do que você está enxergando. Eu confesso para você que eu aprendi muito. Assim, eu sou muito grata pela tristeza que eu vi de alguns resultados, mas de abrir a possibilidade de eu ver um mundo que eu não enxergava antes. Uma dificuldade, diferenças, quando a gente fala, e aqui no Brasil é tão evidente, a gente falava de distanciamento social. Como é que você faz distanciamento social na favela? Como é que você faz distanciamento social numa casa com 2 cômodos e 7 pessoas morando dentro? O que essas pessoas vão fazer? Você vai manter as crianças dentro de casa durante quantos meses? Sem escola? Então, você tem uma realidade que é óbvio, é distanciamento social, é o uso de máscara. Que máscara? Onde é que está o dinheiro para comprar álcool gel? Se você, às vezes, tem dificuldade de comprar sabonete. Então, não tem água encanada. E não tem água encanada, você não tem banheiro dentro de casa. Como é que você
trata de política pública sem olhar para essa realidade, que é a realidade do concreto. Então, para mim, sim. Para mim, acho que o grande aprendizado que eu tive e que eu acho que se a gente quer fazer política pública que dê resultado, é ir até lá e descobrir o que está acontecendo. Ver e pensar uma solução conjuntamente, porque eles têm muitas ideias super boas e a gente pode trabalhar junto nessas ideias. Essas questões de treinamento, essas questões de capacitação, como é que a gente pode voltar para a escola. As lideranças, as pessoas, elas têm ideias que podem funcionar. E para coisas muito óbvias, assim, eu lembro de uma vez estar discutindo com uma mulher a questão de marcação de exame. Você pensa em marcação de exame no serviço público, numa OBS, como é que você marca o exame para uma mulher que trabalha fora? Será que ela vai conseguir estar lá ao meio-dia para fazer o exame? Ela vai perder o dia inteiro de trabalho? Será que a gente tem como botar essas mulheres que trabalham fora mais cedo, mais tarde, para que ela não perca o dia de trabalho? Algumas soluções que talvez sejam óbvias, só que a gente não tinha pensado antes. E se você escutar a população, você vai ter uma forma de pensar. Muito bom. Professora Regina Madaloso, muito obrigado por essa conversa aqui no Livros Entrevista. E só para finalizar, a senhora conseguiria escolher as prioridades assim, para lidar com desigualdade de gênero no Brasil pós-pandemia? Quais seriam as grandes prioridades para a gente pautar no debate público? Eu acho que a prioridade número 1 é a gente reconhecer que existe desigualdade de gênero. Para mim, quando você tem uma lei que diz que as mulheres não podem ser discriminadas por salário, e aí você escuta o presidente dizer que se ele sancionar a lei que pune as empresas com multa, as mulheres vão perder o emprego, me parece dissonante. Como assim? Eu tenho uma lei, mas a hora que eu vou multar a empresa que descumprir a lei, eu vou prejudicar justamente a pessoa que eu tinha que ajudar? Então, para mim, se a gente quer trabalhar com a questão de gênero no país, em primeiro lugar, vamos abrir os dados e ver. Existe, sim, uma diferença de tratamento entre homens e mulheres. E aí, depois, a gente vai ter que olhar qual é a diferença que a gente tem. A diferença é questão educacional? No Brasil não é grande. No Brasil, na verdade, as mulheres estudam mais em média do que os homens. A gente tem bloqueio de mulheres em algumas áreas, não voluntário, é involuntário, as mulheres não escolhem e elas não são incentivadas a irem para algumas áreas, mas acho que a gente pode trabalhar nisso. A gente tem uma questão de desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho, então a gente, para mim, é essencial que a gente volte a discutir a questão de licença paternidade. Calma aí, as mulheres têm de 4 a 6 meses de licença maternidade, os homens têm 5 a 20 dias. Tem um desbalanço aqui, o que a gente precisa fazer, como é que a gente traz os homens mais para perto do trabalho de cuidado, e não por obrigação, por simplesmente direito deles terem a oportunidade de também fazerem isso. Como é que a gente torna homens e mulheres mais próximos? E o próximo não é tornar as pessoas iguais, é próximos na oportunidade, é próximo na oportunidade de eu tirar licença, é próximo na oportunidade de eu ter o mesmo cargo. Para mim, isso é vital. E a questão da violência, que eu confesso para vocês que eu não sei, eu não tenho a solução, não é minha área central de pesquisa, mas a questão da violência doméstica, a questão do assédio, torna muito mais difícil a vida das mulheres socialmente, mas também no mercado de trabalho. Impede que a gente se exponha para algumas atividades e a gente... Muito bom. Professora, muito obrigado por essa entrevista. Débora, também obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e compartilhe com seus amigos. A gente está sempre trazendo discussões como essa toda semana. Muito obrigado e até a próxima.